Seja muito bem-vindo ao meu primeiro podcast aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Diego Urbano. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, seu lápis, sua caneta e acompanhe este estudo de hoje sobre Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, eu quero analisar aqui hoje com vocês, meus irmãos. O livro de Isaías, ele faz parte, corresponde à seção do cânon hebraico chamado de profetas posteriores. Ele faz parte dos livros proféticos que são divididos em dois grupos. Os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre Isaías capítulo 1. Qual que é o papel dos profetas no Velho Testamento? Os profetas tinham a missão de ser boca, o porta-voz de Deus, ok? Os profetas de Israel, no passado, eles serviam de emissários entre Deus, o nosso rei supremo, vamos dizer assim, e os reis humanos que eram estabelecidos, os juízes, na nação de Israel. Eles traziam as ameaças de maldições e traziam também a oferta de bênçãos de acordo com a aliança firmada entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. Era essencial que o povo fizesse naquele tempo uma distinção entre os verdadeiros profetas, como Isaías, e os falsos profetas que se levantavam. E haviam alguns critérios para estabelecer, de fato, quem realmente era um profeta. E um dos critérios, que é muito claro, era o cumprimento da profecia. Na maior parte das vezes, os profetas falavam de acontecimentos futuros, mas que esses acontecimentos não haviam sido determinados de forma imutável por Deus. Imutável é que não há mudança, não há chance de mudança. As palavras dos profetas visavam, com certa frequência, ali corriqueiramente, motivar os ouvintes, a motivar a dar ouvidos à vontade de Deus, a motivá-los a se arrepender dos pecados. Era um chamado ao arrependimento. Muitas vezes, essas profecias vinham como o anúncio dos julgamentos futuros, como ameaças. É como o pai que repreende o filho. Olha, meu filho, você está fazendo bagunça na escola. Se você não parar de bagunçar, eu vou ter que te disciplinar. Vou te disciplinar com castigo, eu vou te cortar o dinheiro da merenda, eu vou te cortar a hora com os amigos brincando na rua. Na rua, antigamente, né? Hoje em dia a criança brinca com videogame. Eu acho um crime entregar um videogame na mão de uma criança, mas isso fica para outra oportunidade. Então, Deus trazia através dos profetas esse tipo de aviso, de alerta, e não condenações inevitáveis. Então, o pai está falando com o filho: não faça bagunça na escola, meu filho, senão eu vou ter que cortar sua mesada, eu vou ter que cortar sua hora de lazer com seus amigos jogando bola na rua, ou qualquer outra coisa que a criança goste de fazer. E se preciso for, eu vou te disciplinar com a vara, meu filho. Eu vou te corrigir. Eu vou te castigar. Então, muitas vezes, esses julgamentos vinham como parte não de condenação inevitável, ok? E também falavam de bênçãos futuras, como ofertas, mas não promessas garantidas, não propondo uma barganha com Deus. Deus não está propondo uma barganha com aquele povo, ok? Ele quer apenas que eles andem em retidão e que, pela sua graça, sua misericórdia, que se renova a cada manhã, ele nos concede bênçãos. Não bênçãos garantidas a fazer tudo a todos, não. Por exemplo, Deus cura, mas não vai curar tudo e não vai curar todos. Ele dá sabedoria, ele chama alguns a prosperar com o esforço do suor do rosto? Sim. E geralmente quando ele prospera um homem, ajuda um homem a prosperar, ele está ajudando esse homem a prosperar para que este homem ajude necessitados, e não para se enriquecer, não para o seu bel prazer. Ele faz essas coisas? Ele faz,
mas ele não faz tudo e não faz a todos, ok? Há um propósito para cada um. As Escrituras estão repletas de exemplos em que o arrependimento, a oração e a indiferença levaram Deus, por exemplo, a adiar ou suspender, abreviar, apressar, amenizar ou intensificar o cumprimento de algumas predições proféticas. É o que eu falei agora há pouco. Nem tudo que os profetas traziam era imutável, ok? Inevitável. Havia muitas das ameaças que viriam que, conforme o povo reagisse, mediante a vontade soberana de Deus, eles seriam poupados daquilo, ok? Os profetas do Antigo Testamento, e se você estudá-los com calma, eles apontam o tempo todo para Cristo e a sua obra de diversas formas, conforme nós encontramos, por exemplo, no livro de Isaías, o profeta messiânico. Vamos lá, Isaías, vamos tratar de Isaías capítulo 1. Vamos falar do propósito do livro de Isaías aqui em nome de Jesus. Eu posso usar aqui o resumo de um livro que eu tenho aqui em mãos, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que diz o seguinte: a salvação prometida por Javé, ou por Deus, consiste na remoção da presente ordem rebelde e no estabelecimento de uma ordem teocêntrica sobre a direção de seu servo, em quem as bênçãos universais são concretizadas. Em outras palavras, a remoção daquela vida, daquele sistema egoísta, humanista, antropocêntrico, para teocêntrico, trazer Deus para o centro, uma nova direção. E a gente pode dizer que isso já está apontando para Cristo. Naquele tempo, haviam facções políticas na corte que faziam o reino oscilar, de um lado para o outro, em direção ao Egito, em direção à Síria. E Isaías encorajava os líderes políticos, os reis, a confiar apenas em Deus, para a sobrevivência deles, do reino, e o bem-estar. O mesmo Senhor que podia salvar, ele vai remover a ordem antropocêntrica. Por meio de que ele usa? Ele usa ferramentas para isso. Por meio do juízo, para somente depois introduzir na história o tempo de bênção universal. Percebe que o tempo todo Deus está trazendo ali alertas através do profeta, ele está trazendo advertências através do profeta, mas também ele está apontando para uma promessa, para uma bênção temporal, sim, para aqueles que no final desfrutariam, depois da purificação, do juízo, do julgamento da terra prometida, mas também ele está apontando para Cristo. Então, primeiro, esse livro de Isaías serve como uma condenação para Judá e das nações ali ao redor. É um aviso solene, é como se fosse um comunicado da justiça. Aviso solene de justiça, juízo divino iminente. Nós podemos trazer isso para os nossos dias, por tudo que nós temos contemplado no mundo. Você vê aí no momento em qual nós vivemos, um vírus, um simples vírus invisível, colocou o mundo de pernas para o ar, atemorizando todos aqueles que não confiam na soberania de Deus, que não creem em Deus, parando o mundo de uma forma talvez nunca vista antes. Então é Deus, através desse tipo de condenação, de aviso, falando que é um aviso solene, falando que o juízo é iminente. O cumprimento das Escrituras. Jesus nos deixou vários indícios do cumprimento do final dos tempos. Diego, mas sempre houve peste, sempre houve uma enfermidade, uma doença nova, uma praga, terremoto, guerra, rumor de guerra, heresia, tudo isso que são os indícios que Jesus cita, sempre houve na história. De fato, sempre houve. Todavia, eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, todas as vezes que a depravação, a obstinação humana, a rebeldia, as heresias, o caos no mundo, seja de forma natural, na natureza, ou nos seres humanos, de forma
a responder às ações humanas, todas as vezes que chegou no ápice, Deus trouxe juízo àquela geração. Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades cananeias por completo, fulminou, porque a depravação atingiu o seu ápice. Você pega os tempos de Noé, quando veio o dilúvio, a depravação havia atingido o seu ápice, a misericórdia estava exausta e Deus derramou juízo contra aquela geração. Você tem vários exemplos de quando a depravação humana, a insubordinação humana, o egocentrismo humano chegou no seu ápice. Você tem exemplos do juízo de Deus vindo. Então é esse tipo de juízo que Isaías está falando, do juízo iminente contra aquela nação, ok? E também nós podemos falar do juízo eterno, que é o cumprimento das profecias do Novo Testamento em Apocalipse, a chegada do Apocalipse, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é iminente. Nós não sabemos o dia, a hora, mas nós temos os indícios, um aviso solene da parte de Deus, claramente revelado nas Escrituras, ok? Então, os avisos de Isaías serviram como uma mensagem de conforto também. Não só uma mensagem de aviso e de juízo, mas também uma mensagem de conforto àqueles cuja experiência da ira disciplinadora, aqueles que passariam por aquela disciplina, repito, disciplina de modo temporal. Por exemplo, eu creio que esse vírus, coronavírus, é uma disciplina temporal. Está assim, se cumprindo as Escrituras, mas é uma advertência que eu acredito, posso estar equivocado, que nós iremos passar por isso e acredito que ainda há coisas a se cumprir nas Escrituras, ok? Então, serve de alento para aqueles que passarem por este caos da ira disciplinadora de Deus, e aquelas pessoas que de repente passaram por aquilo, são de Deus, mas estão pensando que não há mais saída, não há mais esperança, e Isaías traz essa esperança em seu livro aqui nas Santas Escrituras, ok? Ali no caso, trazendo para o contexto que eles estavam vivendo, estava trazendo para aquelas pessoas que não tinham mais esperança em relação a desfrutar as coisas da terra prometida. E no nosso caso, hoje a terra prometida é Jerusalém celestial. Em todo o tempo, Isaías se preocupa com uma única coisa, com a salvação definitiva de Deus, que será manifesta, tem sido manifesta ao longo da história, no âmbito da história, apontando o tempo todo para a salvação em Cristo, ok? Vou repetir, eu estou sendo repetitivo para você frisar bem. É a remoção da autonomia humana, ok? Para inserir uma nova ordem teocêntrica. É recolocar Deus no centro. Desde os tempos do iluminismo, quando surgiu o iluminismo, e você percebe o homem se tornando o centro e Deus jogado de escanteio. Então, o propósito do juízo, seja de forma temporal ou eterna, é esse também. É trazer uma ordem teocêntrica, trazer Deus para o centro novamente. Então, no início, na primeira parte do livro de Isaías, ele enfatiza então essa remoção da presente ordem das coisas pecaminosas, hediondas e antropocêntricas, tanto ali para o povo de Judá quanto as nações vizinhas. Enfim, então aqui nos primeiros 6 capítulos de Isaías, hoje nós estamos falando, eu vou falar do primeiro, mas falando dos 6 primeiros capítulos de Isaías apresenta a condição de Judá, o estado pecaminoso que eles estavam e as consequências, que é o castigo divino, ok? Como condições necessárias para a restauração divina do remanescente. Então no capítulo 1, ele apresenta a condição miserável, desoladora de Judá, como resultado da apostasia e hipocrisia. Meu irmão, isso é muito sério. Hipocrisia aqui está se tratando da parte religiosa. São aqueles que professam o nome de Cristo, fazem sacrifícios de holocaustos, faziam sacrifícios de holocaustos, sacrificavam carneiros, bodes, ovelhas, enfim, traziam sangue de animais, mas eram rituais religiosos hipócritas. E muito se vê isso hoje, pessoas fazendo barganha com Deus, seitas ensinando que você tem que dar tudo para receber de Deus, que você tem que dar o seu melhor. Mas que conversa é essa?
Aonde está escrito isso na Bíblia? Me mostra, sem distorcer, sem criar heresias. A salvação é caríssima, ninguém pode pagar. Então o capítulo 1 apresenta a condição desoladora de Judá, como nos nossos tempos, tempo de apostasia e de hipocrisia, e que Deus, embora esteja ali disposto a perdoar, ele vai ter que punir antes de restaurar o seu povo. Esse povo precisa, o povo de Deus precisava, e nós precisamos passar por uma restauração, pelo fogo de Deus, não é mesmo? Então, resumindo, o propósito do livro de Isaías é incentivar os contemporâneos dele a serem mais leais ao Senhor, a despertar aquele que está morto, acordar, despertar dentre os mortos, e também a exortar nós, que seriam os futuros leitores de Isaías, e também aqueles que seriam exilados no cativeiro futuramente. Após Isaías, algumas pessoas ficariam exiladas também, então serve para elas também, para se arrependerem dos seus pecados e a confiarem que após o exílio que eles viveriam, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes elas haviam sido abençoadas. Então você vê que Deus é como um pai. A Bíblia diz que o pai só repreende o filho que ele ama, meu irmão. Ele só repreende aquele a quem ele ama. Então Isaías foi um dos profetas que cumpriu o seu chamado de forma intrépida, deixou aí o recado para os seus contemporâneos, para aqueles leitores futuros que ficariam exilados, e deixou para nós também a prova das profecias que se cumpriram em Cristo estão se cumprindo. Ok? Isaías tratou então tanto das bênçãos quanto do julgamento das alianças de Deus com Israel. Ele fez acusações, eu já vou entrar aqui no texto, mas só para finalizar, ele fez acusações, condenações e críticas à medida que ele pronunciava sobre Israel e Judá as maldições da aliança pela flagrante desobediência às obrigações inerentes a ela, ok? Tanto Israel quanto Judá ficaram tão aquém dos ideais da aliança que Deus ordenou a Isaías que profetizasse para que o coração do povo fosse endurecido e a sua decisão quanto ao exílio não fosse evitada. Coisa séria. Então Isaías, trazendo essa mensagem, essa exortação, ele equilibrou a sua mensagem do julgamento com as palavras de esperança. Ele nos chamou, os piedosos, se você se considera um homem piedoso, de fato nascido de novo, mas ele chamou aqueles homens piedosos daquele tempo a perseverarem e a buscarem ao Senhor. Nós estamos vivendo tempos de tribulação, de juízo de Deus. Há pessoas que dizem que são apenas artimanhas de Satanás, mas não há nada que não esteja no controle de Deus. E se você de fato nasceu de novo, se você de fato conhece as Escrituras, se você de fato é honesto intelectualmente, se você de fato é cheio do Espírito Santo, você entende que o que nós estamos passando hoje aqui, falando dos nossos tempos, é sim disciplina de Deus, é sim juízo de Deus, em nome de Jesus, para que assim nós possamos não desfalecer, porque os ímpios eles estão sendo como se a igreja estivesse sendo purificada. Os ímpios eles não vão suportar certas provações, eles vão blasfemar, eles vão murmurar como a mulher de Jó, eles vão blasfemar. Mas ele está falando, Isaías, perseverem, vocês piedosos, perseverem em buscar ao Senhor, em cultivarem a esperança. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A esperança, não só por passar e ficar tudo bem, mas para passar por essa crise que nós estamos vivendo e sairmos como pessoas melhores, dentro do lar, no trabalho, na igreja e etc. Mas se ainda não passarmos por isso, para que mantenhamos a esperança no reino de Deus, na Jerusalém celestial. Para desfrutarmos, então, durante esse período, da paz de Deus dentro do coração. O homem de Deus, que realmente conhece a Deus, não de ouvir falar, não de forma religiosa, mística, o homem que conhece a Deus intimamente, ele desfruta de uma paz interior dentro de si mesmo, durante qualquer momento de aflição e dificuldade. Como Paulo disse, eu sei ter abundância, também sei padecer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pelo contrário, o piedoso, quando ele está passando por aflições, quando ele está fraco, é que ele é forte. Paulo falou, quando eu estou fraco, então sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou debilitado, eu me esvazio de mim mesmo, eu abro mão da minha justiça própria e me apego a Cristo. Não trago nada em minhas mãos, me apego somente a Ti, somente a Tua cruz, somente ao Teu sacrifício, em nome de Jesus.
Então ele está chamando a você, piedoso, piedosa que me ouve, a enfrentar esses momentos de dificuldade com fé na redenção divina em nome de Jesus. Enfim, Isaías, como prova de ser um verdadeiro profeta, o Novo Testamento, os apóstolos, enfim, próprio Jesus, refere-se mais a Isaías do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O nome Isaías significa, curioso, o Senhor salva. Se você não sabe, esse é o significado do nome de Isaías. O título em português é uma transliteração do nome em hebraico. Então Isaías recebe a visão do Senhor e convoca a dar uns ouvidos a essa repreensão, no versículo 2. E diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus convocou uma sessão, né? Tipo um tribunal celestial, que as testemunhas ali pudessem ouvir a sua acusação. Que no caso foi o que eu acabei de ler, contra o povo de Judá. Falando, eles estão revoltados comigo. Então, assim, a despeito da bondade de Deus, da misericórdia, da graça, das bênçãos que Deus já tinha manifestado àquele povo, os israelitas haviam de forma voluntária, deliberada, transgredido a lei do Senhor, essa lei que é cheia de graça. No versículo, eu quero destacar aqui o versículo 5 e 6. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Judá, na época dessa profecia, ela foi atacada pela Síria, por Israel, por Edom e pela Filístia. E há rumores que também foi atacada pela Síria. Esses ataques vinham com o intuito de provocar arrependimento sincero. Deus os entregou aos inimigos para que esses ataques provocassem arrependimento sincero. Mas esse arrependimento não foi sincero, houve pouco efeito duradouro. É como se você está vivendo aí esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, esse tempo de coronavírus, Covid-19, enfim. Você está temeroso, você está ali com certo temor, você tem, enfim, buscado as Escrituras, tem tido uma vida com Deus, mas aí quando passar essa tribulação, os ataques, enfim, a sua rebeldia vai voltar. Ou seja, é isso que aconteceu. Foi só um efeito não foi duradouro, foi pouco tempo. Vamos observar agora Isaías capítulo 1, versículo 9. Vamos para o versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos entender isso aqui. Primeiro vamos falar que Deus é comparado nas Escrituras como um guerreiro divino. Aqui no livro de Isaías ele é citado algumas vezes dessa forma, ok? Como comandante que lidera suas tropas, seja no céu, seja na terra. Ou seja, nos dá a esperança de que, se de fato eu sou um homem de Deus, você é uma mulher, um homem de Deus, nós podemos ter paz, que, sendo Deus nosso general, nosso comandante, tudo irá sempre terminar. Nossas batalhas, nossas guerras, terminam sempre com a vitória. Davi disse que o Senhor adestrava as suas mãos para a guerra e os teus dedos para a batalha. Então, essa confiança o homem de Deus pode ter. Essa paz o homem de Deus pode ter. Descansar que, independente da tribulação, das provações, da disciplina divina que cair do céu, nós vamos prevalecer em Cristo. Então, por isso, nós não podemos desfalecer, ok? Mas, continuando, isso aponta para o seguinte: a sobrevivência de Israel após todo esse julgamento aconteceu, em última análise, unicamente por causa do poder soberano de Deus, porque Deus decidiu, por sua soberana vontade, por sua graça e misericórdia, preservar aqueles que foram preservados. Mas por que ele preservou uns e outros não? Porque ele quis, simples. Eu não tenho que questionar a Deus, eu tenho apenas que obedecer, eu tenho apenas que respeitar, que temer. Então, a sobrevivência deles
não foi por causa da fraqueza do exército inimigo. Não, pelo contrário, que o exército inimigo veio para esmagar furiosamente. Mas aconteceu o fato de alguns serem poupados devido ao poder soberano de Deus, ok? Aí ele cita aqui uma referência a Sodoma e Gomorra, que é o seguinte, que o povo de Deus, o povo israelita, havia se tornado semelhante aos ímpios dessas cidades que ele cita aqui, ó, no versículo 9, que foram cidades completamente destruídas. Olha o nível de depravação daquela gente. Vamos dar uma olhada aqui agora do versículo 11. Aí ele fala no versículo 10, ouve a palavra do Senhor, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Versículo 11, vamos ler até o 15, vamos lá. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Bom, para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Como diz o ditado popular. Deus, ele quer obediência do coração, de inteireza, em vez de sacrifícios, como no tempo daquele povo, de animais, oferecidos por hábitos ou tradição. Já viu aquela pessoa que ela vai na igreja, ela cumpre um ritual, uma cerimônia, um ato místico, por tradição, porque foi passado de pai para filho, porque a família faz há muitos anos, porque uma religião, uma seita ensina dessa forma. E Deus está falando, não, eu não quero não é isso. Isso aí é trapo de imundícia, isso é lixo. Isso não está subindo, está subindo como algo fedido para mim. Eu quero inteireza de coração. O Pai está à procura dos que o adorem em espírito e em verdade, dos verdadeiros adoradores. E não dessa religiosidade vazia em si mesma, ainda que tenha até conhecimento teológico, mas se torna algo legalista. Porque há seitas que são místicas, que introduzem coisas místicas à doutrina, ao culto, ao princípio do culto, enfim, que o princípio do culto é regulado por 2 sacramentos apenas. Quais, Diego? Batismo e Santa Ceia quando oportuno. O que passar disso é heresia, é acréscimo dos homens. E Deus está falando, não, eu abomino isso. Ah, mas a minha igreja entrega isso, dá aquilo. Heresia, não serve. É voto, esforço de tolo. Ah, mas o meu pastor me ensina a dar meu tudo, dar minha casa, sacrificar no altar. Voto de tolo. Você está simplesmente sendo um instrumento para alimentar lobos devoradores, onde é um verdadeiro feudalismo, onde só quem está no topo da pirâmide enriquece, prospera, e você que está embaixo só se lasca, com o perdão da palavra. Você só dá e nunca recebe. Por quê? Porque se Deus não mandou você fazer isso, então ele não tem que te recompensar algo que ele não mandou. Quando ele diz mais bem-aventurado é dar do que receber, é você dar o seu tempo para o próximo. É você dar, sim, quando oportuno, fazer uma caridade, sim, aos carentes. E não fazer uma barganha com ele, Deus, ok? Deus não tolerava mais as práticas religiosas hipócritas do seu povo infiel e desobediente. É o retrato dos tempos que nós estamos vivendo, de heresias descaradas. Quem já fez parte de uma igreja, de uma seita, quem faz parte, ou já fez, ou quem sabe só de ouvir falar, sabe o que eu estou falando. O que acontece nesses lugares? O que acontece nesses antros? E Deus está falando, eu estou cheio dessas práticas religiosas hipócritas, farisaicas, está subindo a mim como algo fétido. Eu não quero, eu rejeito isso.
Eu quero um coração sincero, um coração sem reservas, um coração que está disposto a perdoar, um coração que está disposto a dar a vida a mim, não como o jovem rico que cumpria todo o ritual da lei cerimonial, mas quando Jesus chamou ele para abrir mão do tesouro dele, que era a riqueza, ele se entristeceu e se retirou. Não é esse tipo de hipócrita que se associa com o mundo, com os ímpios para prosperar, para que as coisas aconteçam, que quer fazer do seu jeito, que quer dar uma forcinha para Deus. Meu irmão, quando Uzá tentou dar uma forcinha, segurando a arca da aliança, ele foi fulminado por Deus. Quando Caim trouxe uma oferta, entre aspas, para Deus, Deus a rejeitou. Então não é só ter sinceridade. Eu sou sincero, o que importa é a minha sinceridade, o que importa é a minha honestidade. Não! Uzá era sincero. Uzá estava numa procissão, numa solene festa, transportando a Arca da Aliança. Quando os bois tropeçaram, ele teve uma boa intenção. Qual, Diego? De segurar a arca para ela não cair no chão. No entanto, ele estava cometendo pragmatismo, ele estava fazendo o que dava certo e não o que era certo. Ele não podia tocar na arca porque não estava prescrito e Deus o fulminou ali mesmo. Eu quero agora ir para o versículo 17, onde Isaías vai revelar o cerne da acusação de Deus contra Judá. Vamos ver aqui. Versículo 17 de Isaías 1. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então o cerne da acusação é a corrupção do sistema legal de Jerusalém e sua injustiça social. Isaías demonstra aqui, ainda que isso não vamos confundir isso com fé salvadora, tá? Eu estou falando de obras, que são frutos. Não confunda com fé salvadora, por favor. A preocupação com os necessitados é uma importante demonstração de espiritualidade verdadeira. Não havia isso naqueles religiosos. Não havia. Não se compadeciam dos necessitados. Não há trabalho voluntário, não há trabalho social, não há trabalho para ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, que aqui naquele tempo era a classe mais frágil, que não conseguiam sobreviver por si só. Não há esse tipo de trabalho na maioria das seitas hoje, aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Aquelas que se intitulam cristãs, se intitulam cristianismo, eles estão preocupados em construir impérios, em se associar com políticos para ganharem vantagens em Brasília e se esquecem daqueles que Deus chamou a igreja para cuidar, os órfãos e as viúvas. Ainda que haja trabalhos sociais daqui ou dali, muitas vezes são feitos não com interesse de coração, mas por hipocrisia. Eu vou fazer para falar que eu estou fazendo. Não é interesse de coração. E há algumas, que a maioria, sequer tem isso. Uma vez, eu não gosto de contar casos, mas eu vou contar aqui nesse podcast de hoje, eu ouvi um relato de uma pessoa, que essa pessoa, ela fazia parte de uma seita, e ela sentiu no coração o chamado de reunir, tomar frente de um trabalho nessa igreja, reunindo cestas básicas, roupas, para que pudesse ajudar os necessitados daquela igreja, daquela cidade, da qual ela fazia parte. Essa membro, com interesse de coração, com sinceridade, com humildade, procura o seu pastor, respeitando a autoridade dele, como deve ser, e pede autorização, e pede ajuda nesse projeto, e pede a bênção dele. E a resposta dele foi, segundo o que me disseram, não, o nosso ministério não faz esse trabalho, porque já tem outros que fazem. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A mão dessa gente estava cheia de sangue. Eles escandalizavam pessoas, traziam vitupério, escândalo para o nome de Cristo. Deus quer obediência de inteireza de coração, sem reservas. Ah, Diego, mas para me posicionar perante a verdade eu vou ter um prejuízo muito grande. Mas é isso que Deus espera de você, como esperou daquele jovem rico, e ele se entristeceu e se retirou da presença de Jesus. No versículo 18, é um convite à graça de Deus.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A escarlate aqui, a cor retrata as mãos do povo, estava cheia de sangue. E sangue nem sempre é homicídio ali, verdadeiramente um homicídio da carne, do corpo. Você pode cometer homicídio ensinando mentiras, heresias. Você pode ter o maior trabalho social da sua cidade, do seu país, do mundo, fazendo obras de caridade, de assistencialidade, enfim. Mas se você ensina um evangelho diferente do revelado nas Escrituras, você é o maior assassino de todos. A mão daqueles homens estava cheia de sangue. A escarlate aqui, os pecados deles, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, simboliza o sangue da mão dele, escorrendo das mãos deles. Lembra o que Paulo falou quando despediu dos pastores de Éfeso? Eu estou despedindo de vocês, mas eu estou indo em paz. Por quê, Paulo? Porque eu vos tenho anunciado todo o conhecimento de Deus. Da minha mão não escorrerá o sangue de ninguém. Nós precisamos ter as mãos limpas. Outra forma de matar pessoas, cometer homicídio espiritual, além de ensinar mentiras, heresias, ensinos que vão além ou estão aquém das Escrituras. Pessoas envolvidas com política, com corruptos, trazendo escândalo para a obra de Deus. E que não tem sequer a humildade de se arrepender e pedir perdão em público. Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, está convidando esse tipo de gente. Eu, você, todos nós. Seja um pecado enorme ou um pecado pequeno. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O arrependimento traria o perdão às pessoas e às comunidades, à cidade. Esse momento que o Brasil, que o mundo está vivendo com essa pandemia, é um chamado de Deus ao arrependimento. Nós não podemos passar por isso e sair do mesmo jeito, irmão. Irmão, irmã, essa vida ociosa, relaxada, sem vida devocional, sem vida de contrição, sem vida nos pés do Senhor, não pode. Aquela vida de mau testemunho, de murmurinho, de murmuração, de egocentrismo. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu não vou desistir. Desista agora. A sua bênção está na cruz. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga-me, disse Jesus. Versículo 21, Isaías 1, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, exclamação. Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Logo após ter sido fundada por Davi, a cidade era fiel, o povo era fiel a Deus. Porém, com o decorrer do tempo, como o povo no deserto, porém eles se tornaram verdadeiramente profanas, verdadeiramente prostitutas. O prostituir aqui é negociar a verdade, é abrir mão, é ceder. Eu acredito nisso que a Escritura diz, mas do outro, aquele outro ali eu acho que não é bem assim. Então eu vou relevar. Não, a cultura mudou, né? Então eu tenho que relevar isso aqui. Eu estou me prostituindo com a cultura. Eu estou fazendo como Judas, vendendo, negando a Cristo, como Pedro negou. Quando eu me associo com ímpios na política, eu estou me prostituindo com governantes. Eu estou me tornando um prostituto. E aquele povo havia se tornado prostituta. A cidade que era fiel se tornou uma prostituta, disse Isaías. Pesado, eu sei. Muito pesado. Mas precisa ser dito. Porque o juízo é iminente. A volta de Cristo é iminente. Ainda que dure 1000 anos, 1 milhão de anos, é iminente. Porque ele pode demorar a voltar. Mas eu e você podemos ser fulminados como Uzá ao tocar na arca. Arrependa-se enquanto é tempo. Eu quero que você preste atenção em algo importante aqui, além disso, no versículo 21. Preste atenção. Esse caso aqui de devassidão de Jerusalém estava basicamente associado à influência que as cortes, as autoridades, sofriam das falsas religiões, do paganismo. O paganismo está entrando dentro das igrejas e está tornando elas seitas. Versículo 26.
Restituir-te-ei os teus juízes, como era antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Aqui é uma promessa de Deus, que após o juízo, após a purificação, a separação, a tribulação, a nova Jerusalém restaurada seria semelhante ao que foi no início, quando Davi fundou. Só que agora melhor ainda. O final se tornando melhor do que o princípio. Olha que promessa maravilhosa nós temos. Por que continuar com a obstinação? Por que continuar ouvindo a carne, o mundo, Satanás? Irmão, por detrás de toda falsa religião, de qualquer heresia, de forma equívoca ou não, porque você pode ter boa intenção, há Satanás. Há uma influência satânica. Há heresias. Vêm de Satanás. Lembra de Satanás com Jesus no deserto? Tu não é o filho de Deus? Lança-te daqui do pináculo, porque está escrito que ele enviará os teus anjos. Você clamará, ele enviará os teus anjos e te socorrerá. Jesus, para trás de mim, Satanás. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Quem é mestre em tirar texto do contexto é Satanás. Então a promessa aqui, tanto os líderes da nação, religiosos, enfim, quanto o povo, viveriam em harmonia com a vontade de Deus após o juízo. E por que você está de braços cruzados durante essa quarentena? Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus, minha irmã. A cidade ficaria repleta de homens e mulheres piedosos que praticariam a retidão com inteireza de coração. E não por legalismo, não para demonstrar, para parecer. Não. Mas demonstrariam serviço por fidelidade a Deus e às outras pessoas, aos irmãos, amando o próximo como a ti mesmo. 27. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas, 28, os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e os que deixarem o Senhor perecerão. Versículo 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Vamos lá, com calma. Primeiro, 27 e 28. Aqui é um contraste entre quem se arrepende, quem ouve a voz da repreensão, a profecia, daquele que abandona o Senhor. Continua com suas obstinações, com suas falsas doutrinas, continua com seu pecado, sua vida de adultério, de fornicação, de mentira, de cobiça, de imoralidade, de carnalidade. É um contraste. Os primeiros seriam redimidos, passariam por essa provação, pelo fogo, enquanto os outros pereceriam. Aqui, num certo grau, tratando os julgamentos da Assíria e Babilônia contra Judá. Porque, num certo grau, eles conseguiram fazer isso, quando o povo passou por esses julgamentos. A escravidão assírio e babilônico. Mas, aqui Isaías, eu acredito assim, posso estar equivocado, mas eu acredito que aqui Isaías está apontando para o julgamento e a redenção final, que vai ser cumprida em Cristo, na sua volta, meu irmão, que está prestes a acontecer, é iminente. Onde todos compareceremos diante do tribunal de Deus, onde haverá um trono branco, onde estaremos face to face, cara a cara, com aquele que tem olhos de fogo, seus olhos são como chamas de fogo, onde nossas obras serão expostas, não há nada em oculto que não será revelado. 29, vou ler de novo. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Quando chegassem à ruína, os falsos profetas, os governantes obstinados, amantes de si, o povo rebelde que seguiu esse povo, porque eu quero fazer uma observação. Quem segue falso profeta e quem segue governante corrupto quer exatamente o que eles têm a oferecer. Ou seja, o mundo e não a Deus. Quando chegasse a ruína, os pecadores de Judá perceberiam o quanto eles estavam errados. Talvez,
Quando a ruína chegar para você, fariseu, hipócrita, falso profeta, amante de si, pecador, talvez seja tarde. Quando você se deparar com as chamas do inferno. Os carvalhos, os jardins, eram locais que eram reservados para os rituais pagãos daquele povo, rituais de fertilidade. E esses rituais haviam corrompido Judá. Então, a corrupção das cortes de Jerusalém, dos governantes, dos líderes, era resultado, presta atenção, direta ou indireta, enfim, não importa, da adoção de práticas injustas que não estão prescritas nas Escrituras. São governantes ímpios, mundanos, amantes de si mesmos, antropocêntricos e não teocêntricos. Então, são corrupções promovidas pelas falsas religiões. Pior do que o ateísmo, pior do que o pecado daquele que está morto lá fora no mundo, é o pecado daquele que se diz igreja, daquele que se intitula embaixador de Cristo, pregador de Cristo, porque são as falsas religiões que muitas vezes detêm a verdade, mas a corrompem, indo além ou ficando aquém desta verdade. E a fé vem pelo ouvir a verdade, a palavra. E se adulterarmos essa verdade, ela não terá poder. Se negarmos essa verdade com nossa vida, ela não terá poder. E todos ao nosso derredor serão corruptos. E quando Deus quer julgar uma nação, como dizia João Calvino, Ele a entrega essa nação ao governo de corruptos. No Brasil não tem corrupto, né? Ah, tá. Para terminar, versículo 30 e 31. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. A seca aqui, a seca das florestas que não tem água, do carvalho cujas folhas murcham, essa seca aqui, significa o julgamento de Deus. A imagem da água que Isaías usa aqui, nos tempos de Isaías, a imagem da água significava a graça de Deus, a salvação gratuita, graciosa, abundante. Já viu uma nascente? Ela jorra água limpa, pura, fresca, abundante, gratuita. A natureza jorra essa água de forma abundante. Nos tempos de Isaías, esse era o contraste da água, jorrando de forma abundante, gratuita, a graça de Deus. Enquanto a sua ausência era o presságio da futilidade e da separação das bênçãos de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, amado, querido e poderoso Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, com temor, com respeito, eu uno a minha fé com este irmão, com esta irmã, e me dirijo a Ti em oração, em espírito e em verdade. Pai, aprendemos aqui que o Senhor traz sim juízo, que o Senhor destruirá o ímpio, mas o Senhor também traz a promessa. Sabemos que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, tanto para o justo quanto para o ímpio. Esse meu irmão, essa minha irmã que está padecendo agora, passando dificuldade em meio a essa pandemia, em meio a essas dificuldades que ela possa estar enfrentando em casa, na profissão, no desemprego, enfim. Pai, dê força para essa pessoa, porque ainda que nós estejamos passando por isso, o Senhor promete que no final será conosco. Não por obras, não por sacrifícios, por holocaustos, não, mas pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, a Tua misericórdia, o sacrifício salvífico do Teu Filho naquela cruz. Ó Pai, aceitamos esse sacrifício de todo o coração. Nos voltamos a Ti em espírito e em verdade, em contrição,
chorando pelos perdidos, Pai. Clamando para que o Senhor se compadeça deles como o Senhor se compadeceu de nós um dia. Compadeça-te dessa nação, Senhor. Ó Pai, nós descansamos em Tua graça, porque sabemos que, como os remanescentes daquele tempo, ainda que sejam poucos, ainda que passem por aflições, ainda que sejam mortos como Isaías, há uma promessa eterna. E nós descansamos na Sua soberania. Em nome de Jesus. Amém.